Gente, a argumentação não é um bicho de 7 cabeças. É um bichinho, sim, complicado, tinhoso, de 4 cabeças, que muitas vezes esses professores por aí que vendem modelos prontos, esses falsos gurus que empurram fórmulas mágicas para vocês, não estão preocupados em mostrar a complexidade desse processo retórico que é a argumentação em todas as suas dimensões, porque é isso que causa autonomia textual, que gera na escrita de vocês um texto independente. E quem tem uma escrita independente não precisa de modelo pronto. E eu estudei muito, eu fiz mestrado, doutorado, 3 pós-doutorados nessa área, sou professor universitário de produção textual, de texto, de redação, de argumentação, e eu estou aqui para mostrar para vocês esse processo retórico que é a argumentação em todas as suas dimensões, com exemplos para vocês não errarem mais esse procedimento na escrita de vocês e para vocês aprenderem a ler isso também nas redações que já obtiveram nota 1000. Isso é muito importante. E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é um pouco chocante, é um pouco contraintuitiva, mas é o seguinte: a argumentação não é, talvez, a coisa mais importante na escrita de vocês, na redação de vocês. É lógico que ela tem de figurar ali, ela é super importante, mas ela é o de menos, porque coloquem uma coisa na cabeça de vocês: argumentar não é suficiente, argumentar é muito pouco, não basta argumentar, eu tenho de produzir textualmente a validade desse argumento, eu tenho de dar credibilidade e legitimidade para esse argumento, porque se eu coloco um argumento sem fundamentação, sem explicação, sem desenvolvimento, ele não vale nada. Vocês querem ver um exemplo? Vamos lá, vamos pegar essa frase como exemplo aqui. Exercício aeróbico é excelente para a saúde do coração. Vamos supor que eu quero defender essa tese. Isso aqui é uma tese, é uma ideia e eu quero persuadir o meu interlocutor da validade dessa ideia. Obviamente que a tese sozinha não faz milagre, eu preciso justificar essa tese. Eu preciso dar uma boa razão e explicação para essa tese. E isso é o argumento. O argumento é isso. Argumentar é fornecer boas razões, justificativas ou explicações para que o outro admita e concorde com a minha ideia. No caso, que o outro concorde com a ideia de que exercício aeróbico é excelente para a saúde do coração. Então eu posso colocar isso aqui, que é o argumento, porque melhora a sua capacidade de bombear sangue. Não é bacana? Nós temos a estrutura básica, a primeira célula do processo retórico argumentativo, que é tese mais argumento. A tese é a ideia de que exercício aeróbico é excelente para a saúde do coração e o argumento é porque isso melhora a capacidade do coração de bombear sangue. Disso aí muita gente sabe, mas o que não é dito com tanta ênfase, com tanta eloquência, que é o principal, é o seguinte: argumentar ainda é muito pobre, é muito insuficiente, isso aqui não convence ninguém. Sabe por quê também, gente? Eu quero falar isso olhando no olho de vocês, porque quando a gente está escrevendo, a cada palavra, a cada raciocínio, a gente tem de imaginar que tem um capetinha sentado aqui no nosso ombro, duvidando de tudo que a gente fala. Sabe, eu falo X, eu falo isso, você fala assim: de onde você tirou isso? Como assim? Sei não, hein? Então, nós temos de nos precaver na nossa escrita desses questionamentos, ainda que imaginários, ainda que o nosso adversário não esteja presente, mas eu tenho de contar com a crítica do outro o tempo todo. Eu faço o meu texto para o outro e com o outro. E por que argumentar é muito insuficiente ainda? Porque o outro pode dizer assim: como assim melhora a capacidade de bombear sangue? De onde você tirou isso? Falar é muito fácil. E aí entra no processo retórico argumentativo uma outra parte que eu quero chamar aqui, com o auxílio de um teórico que se chama Toulmin, de garantia. O processo dissertativo argumentativo, ele exige que, além do argumento, eu tenha textualmente uma garantia de validade desse argumento, uma pequena explicação desse argumento. E é por isso que se chama texto dissertativo argumentativo, porque não basta argumentar, é preciso também dissertar, é preciso explicar, é preciso desenvolver o argumento para dar credibilidade e força para esse argumento. Senão fica uma célula textual muito fraquinha, muito sem fundamento. Então, beleza, melhora a capacidade de bombear sangue. E como isso não basta, eu tenho de dizer e acrescentar o seguinte: como se sabe, o coração é um músculo, e com o seu fortalecimento e melhora da circulação, ele consegue fazer o sangue fluir de forma eficiente.
controlando a pressão arterial. Ah, agora sim, o argumento está explicado, está justificado. Eu forneci uma garantia de validade para esse argumento. Melhora a capacidade de bombear o sangue, porque o coração é um músculo, né? E se eu fortaleço o coração, eu melhoro a circulação e o sangue flui de forma mais eficiente. E ainda por cima eu controlo a pressão arterial. Por isso que o exercício aeróbico melhora a capacidade de bombear sangue e é excelente para a saúde. Só que aqui a gente ainda tem o problema. O nosso adversário imaginário, que a gente sempre tem que ter em mente, o capetinha que está sentado aqui no meu ombro, ele vai dizer assim, da onde você está tirando isso? Como assim fortalece e melhora a circulação? Como assim controla a pressão arterial? Você está viajando, cara, você está inventando isso. E aí eu tenho de me precaver no meu texto, fornecendo uma base de apoio que é isso aqui. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a atividade física reduz drasticamente o risco de doenças cardíacas, hipertensão e diabetes. Aí eu arrasei. Aí eu deixei o meu parágrafo impecável, uma bomba retórica muito difícil de ser questionada, porque além de tudo eu coloquei uma base de apoio aqui. O que é a base de apoio? É a citação de uma fonte, de um repertório sociocultural, ou então de um exemplo. Eu poderia dizer, ao invés de acordo com a OMS, poderia dizer assim, por exemplo, na Universidade X houve um experimento em que pessoas fizeram exercícios físicos durante 6 meses e outras não. Após esse experimento, constatou-se que o grupo que fez exercício físico melhorou a pressão arterial, etc, etc, etc. Eu posso citar um exemplo também conhecido. Não precisa necessariamente ser uma citação de um argumento de autoridade, de um cientista, de uma pessoa ou de uma organização, mas a base de apoio, ela vem fortalecer a garantia. Raciocinem comigo, eu tenho aqui a tese, né, que corrobora a ideia de exercício aeróbico fazer bem para a saúde do coração. O argumento é que isso melhora a capacidade do coração de bombear sangue. Depois eu tenho uma garantia de validade para esse argumento, um incremento para esse argumento, que é o fato de o coração ser um músculo, e se eu fortaleço o coração, eu melhoro a circulação, eu consigo fazer o sangue fluir de forma mais eficiente, eu controlo a pressão arterial. Então eu dei uma garantia de validade ao argumento. Mas eu tenho a base de apoio que é uma garantia de validade da garantia, entendem? É como se a base de apoio fosse o argumento da garantia e a garantia fosse o argumento do argumento. Então eu tenho aqui um complexo que torna o meu texto um texto muito forte do ponto de vista retórico, do ponto de vista da organização do raciocínio. E por que eu digo que argumentar é a parte menos importante? Olha só o tamanhozinho do argumento, porque melhora a sua capacidade de bombear sangue. E olha o tamanhozão aqui da garantia e da base de apoio. Quer dizer, da dissertação, do desenvolvimento do argumento. Em tudo isso aqui, eu desenvolvo o argumento, eu explico o argumento. E aí eu tenho um argumento forte e credível. Tá confuso isso, gente? Eu sei que à primeira vista é complicado, por isso que vocês têm de assistir esse vídeo de novo, ler e reler esse exemplo, tentando entender o que eu falei, mas se não ficou tão claro, eu vou falar de novo aqui de uma outra forma e eu tenho certeza que vocês vão entender. Basta ficar aqui até o final e manter a tranquilidade. Não é tão difícil assim. Vejam só esse esquema que eu estou passando aqui para vocês, que sistematiza tudo isso que eu falei aqui até agora. A gente, obviamente, num texto retórico, em um texto dissertativo argumentativo, a gente tem de ter a primeira parte dessa engrenagem, que é uma tese. Eu tenho de ter uma ideia que eu queira sustentar. Essa tese não se sustenta por si própria, ela precisa de um argumento. O argumento é uma boa razão mais imediata que já começa a validar essa tese, que já começa a deixar essa tese convincente, que é isso que nós vimos aqui, né? Exercício aeróbico é excelente para a saúde do coração, eu tenho a tese, porque melhora a sua capacidade de bombear sangue. Eu tenho uma justificativa aqui imediata que começa já a validar essa tese. Mas esse argumento, que é essa justificativa imediata, que é essa razão imediata que corrobora a tese, ele não é suficiente. Ele é ainda muito pouco convincente. Ele precisa de uma garantia. Ele precisa de mais um pouquinho de explicação. A garantia é como se fosse o argumento do argumento. Entendem? Fica mais fácil
de entender assim. E é isso aqui, como se sabe, o coração é um músculo e com seu fortalecimento e melhora da circulação, ele consegue fazer o sangue fluir de forma mais eficiente, controlando a pressão arterial. Então eu tenho a garantia. Mas tem o seguinte, para um leitor exigente, que é o caso da banca de correção de avaliação do Enem, dos vestibulares, de concurso público, essa banca é uma banca muito criteriosa, muito exigente. Ela não vai deixar se convencer muito facilmente. Então é bom eu incrementar isso ainda mais com uma base de apoio. E da mesma forma que a garantia seria uma espécie de argumento do argumento, a base de apoio é um argumento da garantia. E com isso a gente forma aqui um bonde, uma corrente retórica quase que inquebrantável. O nosso texto fica muito poderoso. E eu vou mostrar isso para vocês aqui mais uma vez com outro exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui, que é um exemplo até que eu dou no meu curso, que diz o seguinte: a menos que os dados tenham sido falsificados, o Brasil lidera o genocídio das populações indígenas na América Latina. Por isso urge necessariamente que o Estado tome medidas mais efetivas de proteção aos índios no país. Nesse trecho inicial, eu já tenho a tese e o argumento, só que veio dessa vez de forma trocada. Pensando no nosso esquema aqui, o argumento veio primeiro e a tese depois. A tese está justamente aqui. Urge necessariamente que o Estado tome medidas mais efetivas de proteção aos índios no país. Essa é a ideia que o leitor está defendendo. E ela precisa de uma explicação imediata, de uma justificativa inicial, de uma boa razão para ser válida, que é o argumento. E o argumento foi dado no início. O Estado deve tomar medidas mais efetivas de proteção aos índios porque o Brasil lidera o genocídio das populações indígenas na América Latina. E aqui a gente aprende mais uma coisa. O texto, o parágrafo, não necessariamente segue essa ordem aqui. Tese, depois argumento, depois garantia, depois base de apoio. O parágrafo pode começar pela base de apoio. O parágrafo pode começar pelo argumento, pela garantia e chegar à tese só no final. Não tem problema. O importante é que todas essas etapas estejam presentes no meu texto, para ele ser forte, embasado. É igual os gominhos da corrente ali. Você pode trocar um pelo outro que a corrente fica firme, da mesma forma. E o nosso texto continua. Prova disso é que em 1500 o Brasil contava com cerca de 4 milhões de habitantes originais. Hoje, o número não passaria de 470 mil índios em aldeias. Então, esse trecho que vem até aqui, ele é a garantia. Ele garante a validade do argumento. Quer dizer, ele garante a legitimidade da informação de que o Brasil lidera o genocídio das populações indígenas na América Latina. É porque, em 1500, nós contávamos com 4 milhões e agora apenas 470 mil. Então, isso aqui garante a informação que está presente lá no argumento, mesmo que nós tenhamos a tese aqui no meio. Só que, mais uma vez, eu tenho de imaginar que o meu adversário não vai ficar satisfeito com essa minha explicação chinfrim. Ele vai querer uma base de apoio, ele vai buscar uma ancoragem para esse meu raciocínio. E aí eu mato a cobra e mostro o pau. Eu coloco essa informação aqui, de acordo com dados da FUNAI e estudos específicos como a obra O Mundo Indígena na América Latina, Olhares e Perspectivas, de Gerson Damiani, Wagner Pinheiro e Maria Antonieta Galar Nossetti. Então aqui eu tenho uma argumentação completa, eu não apenas argumento, eu desenvolvo o argumento. Eu tenho um texto dissertativo, argumentativo, excelente e quase que inquestionável. Então me façam um favor, printem isso aqui, estudem, está aqui o esquema para vocês, está aqui o texto. E só para mostrar que a ordem não precisa ser essa, eu vou colocar esse mesmo exemplo aqui invertido. Eu vou começar da base de apoio. Hoje, de acordo com dados da FUNAI e estudos específicos, como a obra O Mundo Indígena na América Latina, Olhares e Perspectivas, de Gerson Damiani, Wagner Pinheiro e Maria Antonieta, o número de índios em aldeia no Brasil não passaria de 470 mil. Em 1500, o Brasil contava com cerca de 4 milhões de habitantes originais. Pulei para garantia. Printem isso, gente. Sendo assim, a menos que os dados tenham sido falsificados, urge, aí vem a tese, urge que o Estado tome medidas mais efetivas de proteção aos índios no país, já que, aí vem o argumento, o Brasil lidera o genocídio das populações indígenas na América Latina. Entenderam? Eu comecei com a base de apoio, que é sempre uma citação de autoridade
ou algum exemplo, como no caso aqui a FUNAI, o livro que é citado, etc. Depois o texto pula para a garantia, que é esse trecho aqui, né? O número de índios em aldeia no Brasil não passaria de 470 mil. Em 1500 o Brasil contava com cerca de 4 milhões de habitantes originais. Da garantia eu pulo para a tese, urge que o Estado tome medidas mais efetivas, e da tese eu vou para o argumento, já que o Brasil lidera o genocídio das populações indígenas na América Latina. Então, o que é um exercício interessante? Eu prestar atenção na minha escrita e nos textos que eu vou escrever, o que é a tese ali no texto, o que é o argumento, o que é a garantia, o que é a base de apoio. Lembrando que eu posso começar um parágrafo argumentativo da base de apoio pular para a garantia, da garantia ir para a tese, da tese ao argumento, ou começar da garantia para a base de apoio, para o argumento e depois a tese. Não importa a ordem, o que importa é vocês entenderem que a argumentação, que o texto dissertativo argumentativo, ele vai muito além do ato de argumentar. Ele precisa desenvolver e explicar o argumento. E eu estou mostrando aqui para vocês, nesse outro vídeo, uma análise de redação completa que mostra isso também com muitos detalhes para vocês aprofundarem esse assunto e começar a praticar isso na escrita de vocês e a perceber isso criticamente na leitura.